E agora vamos à exposição bíblica, né? Que está em Gênesis. Vamos expor aqui mais um trecho em Gênesis, capítulo 8. Hoje eu vou pregar aos irmãos aqui dos versos 6 a 12. Então a primeira leitura aqui será desses versos, utilizando a versão King James, capítulo 8, versos 6 a 12. Já foram pregados os versos 1 a 5 e agora continuaremos. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que ao fim de 40 dias, Noé abriu a janela da arca que ele fizera, e ele enviou um corvo que saindo ia e voltava até secar as águas de sobre a terra. Verso 8. Ele também enviou uma pomba para ver se as águas haviam diminuído da face da terra. Verso 9. Mas a pomba não encontrou descanso para a sola de seu pé, e ela retornou para ele na arca, pois as águas estavam sobre a face de toda a terra. Então ele estendeu a sua mão e a tomou, e a puxou para si, para dentro da arca. Verso 10. Ele ficou mais outros 7 dias, e novamente enviou a pomba para fora da arca. Verso 11. E a pomba veio a ele à tarde, e eis que o seu bico estava uma folha de oliveira arrancada. Assim, Noé soube que as águas haviam diminuído de sobre a terra. Verso 12. Ele ficou mais outros 7 dias e enviou a pomba, que não mais retornou a ele. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Que o Espírito nos direcione na sua palavra e nos dê o entendimento correto. Santo Deus, eterno Pai, eu quero pedir ao Senhor nesse momento a total condução da tua igreja, a minha também, Deus, na exposição desse texto, pelo Santo Espírito, que nos guia na sua palavra, que nos santifica por ela, que nos edifica. Eu peço, Deus, que haja o entendimento correto e principalmente que os nossos corações aqui estejam aptos, abertos, receptivos, para que a sua palavra, Deus, encontre lugar em nós. Que haja a aplicação do Santo Espírito de tudo o que será falado. E assim, nós cresçamos em temor, cresçamos, Deus, em conhecimento da palavra, em fé, e o seu nome seja glorificado através de nossas vidas e a vida da igreja. Muito obrigado, Deus, pela palavra de Deus e pelo dia do Senhor, a qual estamos reunidos mais uma vez. Louvado seja o seu nome. Assim eu oro e agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, então estamos aqui na continuação desses resquícios do dilúvio, né? Lembrando que o capítulo 8 aqui já está se esvaindo. As águas já começam a retornar para as suas fendas, ou até mesmo para as suas jazidas, até mesmo para os céus, e Deus então já aplicou e subjugou a terra com a sua ira. Nós vimos semana passada, né, justamente esta questão, Noé dentro da arca ainda, a arca repousando sobre a terra, mas Noé ali, aguardando os sinais de Deus, aguardando as ordens de Deus. Noé, então, ele se demonstra um homem totalmente fiel à revelação divina. Um homem apegado e que se só toma alguma atitude mediante aquilo que Deus o revela. Um exemplo para todos nós. Um exemplo de como devemos viver esta vida cristã. Onde temos a revelação, temos toda ela já fechada, concluída para nós, a obra de Cristo. Todas as instruções de vida para um cristão estão aqui, contidas nas Escrituras.
E muitas das vezes agimos conforme os nossos entendimentos, conforme os nossos pressupostos e achismos. E esquecemos que existe algo que deve direcionar os nossos passos. Noé, então, contrapõe a tudo isso. Noé demonstra para nós que é alguém que permanece constante na revelação divina. Tudo que Noé é apresentado aqui fazendo é mediante alguma ordem de Deus. Noé constrói a arca e ele foi. Noé entra na arca e ele entrou. Noé leva a sua família, leva os animais e ele assim fez. Noé constantemente. E agora veremos o relato dos espias. Como assim espias? Os animais, o corvo, um corvo e uma pomba. Observe que, embora Deus tivesse dito a Noé, particularmente quando a inundação estava vindo para a terra, o dilúvio, e até mesmo o dia, você percebe isso no capítulo 7, verso 4. Ele disse: pois em mais 7 dias eu farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e toda a substância viva que eu fiz destruirei da face da terra. Então, no que tange quando o dilúvio viria, Deus informou a Noé. Mas perceba que agora, irmãos, ele não dá nenhum relato específico por revelação sobre sua duração. E por que etapas ele iria embora. Porque o conhecimento do primeiro foi necessário. A vinda do dilúvio para ele abrigar os animais e abrigar a sua família. Mas e agora? Agora a situação de Noé aqui é ver a arca repousar e sentir aquele impacto, a arca repousando, ele ainda vendo barulhos de águas, mas numa incerteza. E agora? Passou, não passou? Fico aqui dentro, não fico aqui dentro? Qual é a próxima ordem do Senhor? Então, amados, a não informação ou revelação da duração disso tudo trouxe alguns acontecimentos. Então, o conhecimento do segundo, que é justamente quando ele deveria sair especificamente, ou a duração, só serviria para satisfazer a sua curiosidade. E a ocultação disto a Noé serviria de um exercício necessário para o desenvolvimento da sua fé e da sua paciência. E nada melhor do que o silêncio de Deus, às vezes, para nos exercitar a paciência. A incerteza de certas coisas que aguardamos, que esperamos, nos desenvolve a paciência. Em outros, não. Outros gera raiva. Outros gera ansiedade. Outros gera, talvez, brigas. Mas naquele que tem um caráter transformado por Deus, gera paciência. Gera ainda mais fé e convicção. Noé, então, amados, não tenha dúvida que ele foi tentado nesse tempo em que ele viu a arca repousando e permaneceu ali ainda um longo tempo. Embora Noé tenazmente aguardasse a firme promessa que havia abraçado até o fim, contudo é provável que ele se visse seriamente assaltado por várias tentações. E Deus, sem dúvida, propositadamente exercitou a sua fé e paciência em meio a essas tentações. Pois por que o mundo não foi destruído em 3 dias? E por que propostas águas, após haver coberto os montes mais elevados, subiram alguns metros mais altos, senão para que Noé e a sua família se habituassem com mais proveito à meditação sobre os juízos divinos e a graça de Deus? Por que 40 dias dentro da arca, a chuva caindo, e mais alguns tantos esperando as águas abaixarem? Deus podia terminar esse serviço do escoamento das águas em um dia? Poderia. Mas Deus ainda tem tratativas com aqueles que estão dentro da arca. Então o segredo não está nos 40 dias.
né, ou no número 40. A tratativa está no período em que Deus determinou para refinamento na fé daqueles que são seus. Agora eu quero que você pense um pouco como seria a sua situação. Eu e a minha esposa temos sonhos e às vezes a demora, ela é torturante. Torturante. E talvez muitos aqui tenham sonhos e aguardamos no Senhor, aguardamos orando, aguardamos algum sinal que Ele nos envie, de que realmente nos atenderá. E a tentação vem em conjunto a isso. A tentação em fazer com que você comece a questionar a Deus, comece a duvidar dEle. Então, amados, é totalmente aplicável o que nós veremos aqui do verso 6 a 12. Então eu quero que você tenha esse prisma e esse pano de fundo. Um período onde Noé está ali, aguardando, sendo tentado, mas de uma forma muito distinta, de uma forma muito especial, características a crentes verdadeiros. Verso 6, agora utilizando a João Ferreira de Almeida, vamos entrar no texto e vamos expô-lo. Veja, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que havia feito na arca. Então, ao cabo de 40 dias, Noé, ele começa a tomar algumas atitudes. Você percebe que o texto não tem nenhuma ordem a Noé para ele abrir a janela da arca. E até então não foi apresentado na construção dessa arca nenhum tipo de janela. Então, no verso 6, nós temos a primeira menção da palavra janela aqui, que vem do hebraico halom. E isso vai nos trazer, então, mais um detalhe sobre a construção da arca. Então, a arca, esse grande baú quadrado, gigantesco, tinha uma janela. Então, fica aqui o acréscimo de Moisés só no capítulo 8, sobre mais esse detalhe. Então, depois de perceber que a arca repousou sobre a terra firme, ainda não ousou abrir a janela até o 40º dia. Então, após a arca repousar e todos ali dentro sentirem esse impacto, sentirem, opa, a arca parou de flutuar, parou devagar, agora está parada, ela estacionou em algum lugar. Então Noé aguarda um período de 40 dias para somente abrir a janelinha da arca e dar uma espiada. Não porque ele se sentisse atordoado e apático, mas porque um exemplo tão aterrador da vingança divina, irmãos, afetou este homem, abalou as estruturas de Noé. É que talvez a nossa percepção de dilúvio, irmãos, seja um tanto quanto romantizada, como eu disse semana passada. Os animais dando risada, como é que é os desenhos para as crianças do dilúvio? Então, pais, tomem cuidado. Quanto aos desenhos dos livros que são apresentados aos seus filhos, quando fala da historinha da arca, né? Vamos pintar a arca. Todo o contexto de dilúvio é ira de Deus, irmãos. E como eu disse semana passada, é justamente Deus sacudindo a terra em sua insatisfação contra o pecado. O dilúvio eram torrentes de água, como se odres fossem rompidos do céu, somados à chuva, e mais as placas da terra que eram abertas e fluíam debaixo dela, águas e mais águas. Em meio a isso, você tem que ter a percepção de algo cataclísmico, barulhento, ensurdecedor. E Noé e sua família dentro daquela arca, de que jeito? Dando risada? Vamos lá.
na fazendinha da arca, vamos alimentar as galinhas. Você acha que era assim? Todo mundo rindo, todo mundo lá sorrindo, os animais felizes da vida? Não! O clima era de velório. Tinham corpos boiando ali fora, corpos e mais corpos de crianças, e nesse período já apodrecendo. A vegetação, os animais também mortos, destruídos, a vegetação totalmente consumida pelas águas, a incerteza talvez, e agora? Noé como um agricultor, e depois disso, o clima não é de alegria. O clima é de percepção de um Deus irado com uma humanidade corrompida. A ponto de a arca repousar e Noé ainda ficar 40 dias lá dentro, esperando. Certamente pensando, a ira de Deus já se foi. Aterrorizado. Noé andava com Deus, irmãos, e por isso ele conhecia Deus. E ele permanece 40 dias, e o único ato agora que ele faz depois de 40 dias, no verso 6, é abrir a janela. E por que esse aguardo? Certamente Noé pôde se ver presente neste derramar da ira de Deus. Noé estava no olho do furacão, preservado sim, claro, ele e a sua família, pela arca, mas ele sentiu os abalos. Ele ouviu as pessoas gritando lá fora. Ele ouviu as crianças chorando, a água vindo e entrando em suas narinas. Os gritos de socorro, de ajuda. Você tem noção? Você tem noção do que as pessoas começaram a fazer quando não tinham mais para onde correr? Eu imagino muitas pessoas indo ao redor da arca, tentando de alguma forma achar um buraco para entrar naquela arca. E Noé ouvia aqueles gritos. Os choros. Então, amados, Noé não esteja certo que ele foi profundamente abalado porque ele se viu no meio da ira de Deus. Noé se viu no meio da ira de Deus. E certamente eu e você não temos noção do que é isso. Não temos nem noção do que é ser inserido em um contexto deste, de subjugar a terra, derramar a sua ira, que como vimos em Jó é apenas as bordas de suas vestes. Porém, atemorizado por tamanha manifestação, Noé aguarda juntamente com sua família e os animais. Certamente Noé permanecia trabalhando, cuidando dos animais e da sua família. Ele estava ali, ele tinha que alimentar. Deus deu essa ordem para ele juntar alimento para os animais, para todo o período que ficasse dentro da arca. E em meio à manifestação horripilante, eu imagino que cada estrondo e a cada evento cataclísmico, o temor de Noé aumentava. Eu penso que a cada relâmpago dentro da arca, Noé ali trabalhando em seus labores, cuidando dos animais, fazendo culto com a sua família. A cada momento de manifestação da ira de Deus, e ele aquilo tomava o seu ser. E ao mesmo tempo ajudava ele a pregar ainda mais a sua família. Vejam, este é o Deus que nos preservou. É assim que Deus reage ao pecado dessa humanidade. Noé, então, mediante tal manifestação de Deus, ele vive vigilante. Não só agora, antes mesmo em sua vida. Antes mesmo dessa manifestação da ira de Deus. E eu pergunto, e nós vivemos de que forma?
É tempo de paz ou tempo de ruína? Temos uma dupla advertência para nos mantermos vigilantes, como Noé. Primeiro, que todos aqueles que não creem permanecem sob a ira de Deus. João 3,36, põe para mim. Nós temos na revelação divina do próprio Deus, Cristo nos informando que as pessoas que não creem em Cristo permanecem sob a ira de Deus. Está em João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, de certa forma, nós estamos no meio desta ira ainda. Talvez não mostrada na forma do dilúvio, mas a anunciada. Anunciada. Tão certa quanto esta a qual estamos em Gênesis. E segundo, existe nas Escrituras o anúncio da segunda vinda de Cristo. E uma segunda vinda num trono de ira. Aí sim será a manifestação final. A ira e a destruição desses impenitentes, que já estão sobre ela. E muitos de nós vivemos, de certa forma, indiferentes a isso. Indiferentes. Mas Noé, tanto antes quanto durante a construção da arca, ele nunca se demonstrou indiferente a essa ira de Deus. E talvez isso foi também, como alvo da graça, o que colocou ele e a sua família para dentro daquela arca, não ser indiferente a isso. E o que eu quero destacar é o caráter vigilante. Da onde que surge o caráter vigilante do cristão? Da percepção de que existe uma vinda iminente de Cristo para a destruição de todos os impenitentes. E de que agora, neste exato momento, se você não crê em Cristo, você permanece sobre esta ira. O dia da salvação é hoje. Porque hoje você já está condenado, se não crer. Isaías 22 tem um anúncio, e não só Isaías. Jeremias passou por isso também. Está vindo exílio, está vindo destruição aqui para Jerusalém, e as pessoas, não, é tempo de paz. E talvez você pense que é tempo de paz. Talvez você pense que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Isaías 22, verso 12 e 13. Veja o trabalho árduo desse profeta. Naquele dia o soberano, o Senhor dos exércitos, os chamou para que chorassem e pranteassem, arrancassem os seus cabelos e usassem vestes de lamento, arrependimento genuíno. Mas, ao contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelhas, muita carne e muito vinho. E vocês diziam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Chacotando, fazendo um pouco caso. E a primeira mensagem de Cristo foi: arrependam-se. E qual que é a mensagem do Evangelho? Arrependam-se e creiam em Cristo, como aquele que tira você desse estado pecaminoso e contrário a Deus, perdoando os seus pecados e reconciliando você com Deus, o livrando da ira vindoura, da ira de Deus que permanece sobre todo impenitente. E eu pergunto novamente aos irmãos: é tempo de paz ou tempo de ruína? É tempo de comamos e bebamos, de festas e casamentos, ou é tempo de arrependimento? É tempo de quê? De você continuar trabalhando igual um tapado? Ou pegar a sua família e cuidar diligentemente dela, dizendo que é necessário arrepender-se? Ou de você ficar correndo atrás das coisas deste mundo, como se não houvesse esse dia e essa indignação de Deus contra o pecado que está no mundo?
Será que a sua percepção e a sua acurácia, ela está em dia no que tange a realidade deste mundo? Será que a realidade da ira de Deus, ela está nos seus pensamentos e nas suas preocupações? Ou você acorda todo dia como, mais um dia? Não, não é mais um dia. É mais um dia de afronta contra Deus. É mais um dia de pecado nessa face da terra. É mais um dia para que a ira de Deus permaneça sobre as pessoas que talvez estejam ao seu lado. E que talvez amanhã não estejam mais, estejam no fundo do inferno. E você é alheio a isso? Você é indiferente a isso? Eu digo a vocês que Noé nunca foi. O caráter vigilante do crente é o que também o habilita a pregar o Evangelho. Vocês sabiam disso? Sabe por que você tem dificuldade em pregar o Evangelho? Porque talvez a ira de Deus não seja tão real para você. Porque talvez você não creia que exista um Deus que está indignado quanto ao pecado desse povo. E Deus continua santo e justo. E Cristo voltará em ira, prometido por Ele. Cristo voltará em ira, não em misericórdia mais. Então, quando você pensar em caráter vigilante, pense em Noé. E que realmente o anúncio de que Deus estava indignado colocou Noé a pregar ainda mais, a ser ainda mais vigilante. E você percebe nesse cuidado que ele tem de aguardar ainda 40 dias, estar ali, temeroso. Abriu Noé a janela que havia feito na arca. E como eu disse, esta é a única vez que a palavra hebraica halom para a arca é atribuída, é acrescentada aqui. Qual que é o ensinamento já no verso 6 para nós? Que devemos descansar na providência divina. Que por esse exemplo aprendamos a descansar nesta providência de Deus. Ainda quando pareça que Ele já esquecera de nós, porque por fim propiciando no socorro Ele testificará que foi atencioso para conosco. Ora, se a carne nos persuadir a desconfiança, então não devemos ceder à inquietude, mas sejamos como Noé, que aguarda em sua torre o sinal de Deus. Noé, irmãos, permanece dentro da arca. E o verso 7. Soltou um corvo que saindo ia e voltava, até que as águas se secaram de sobre a terra. Noé, então, envia seu primeiro espia. Ele solta um corvo. Noé não poderia prever a inundação, a não ser por revelação de Deus, como dito. Deus falando para ele. Mas poderia, por meios comuns, constatar se a terra já estava seca. Então ele solta um corvo, do qual pudesse receber uma indicação mais certa. Não é por meios comuns, percebam, ele pode descobrir a diminuição das águas. E assim Deus se agradou em deixá-lo usar estes meios. Então perceba, irmãos, que Noé, temeroso, com muitas incertezas talvez, ele parte para um plano agora, de utilizar um dos animais que estavam ali dentro da arca, para lhe trazer informações mais concretas, e talvez para expulsar essas dúvidas. E Deus assim permite. E por que um corvo? Muitos podem se perguntar, por que não a andorinha? Por que não um pardal? Por que não... Não, ele utiliza um corvo. E não tenho dúvida de que Noé, intencionalmente, ele seleciona o corvo. E aqui nós temos uma
informação intrínseca ao texto de que Noé ele conhecia as peculiaridades dos animais. Noé era um homem temente a Deus e que contemplava a criação, a ponto de aprender a característica de cada animal e de entender como eles agiam. Por isso que ele escolhe primeiramente um corvo. Por quê, amados? Pois ele tinha certeza de que seria atraído pelo odor dos cadáveres. O corvo, ele se alimenta de cadáveres. Certamente você já viu nos filmes aí, né? Aqueles que eram expostos, né? No deserto, vinha o corvo, comia o olho, né? Comia o outro olho. Não só o urubu, o corvo também ele tem essa atribuição de comer cadáveres. E assim, ele continua voando. Se a terra, com os animais mortos sobre ela, já fosse exposta à vista. Mas o corvo voando de um lado para o outro não se afastou muito. Ele soltou um corvo, porque é de sua natureza então comer essas carcaças, e se as águas tivessem diminuído, ele poderia encontrar esses corpos, né, e realmente já ir embora. Mas o texto diz que ele, saindo, ele ia e voltava, até que as águas se secaram sobre a terra. Então ele solta o corvo justamente para trazer alguma informação. Eu quero ver se o corvo vai muito longe e já some de vista, porque ele vai encontrar alimento, então ele vai se instaurar por lá, e não retornando já tem uma confirmação de que esse repouso da arca foi talvez uma diminuição de águas mais abrangente, e não mais local aqui apenas. Porém o corvo não foi tão satisfatório para Noé. O corvo foi e voltou, até que não voltou mais. Pois, nada percebendo além de charcos lamacentos, ronda de um lado para o outro, busca imediatamente um abrigo na arca, e por ser uma ave impura, certamente encontrou carcaças apodrecidas para se alimentar, e Noé solta o primeiro corvo, pois este poderia então, como eu disse aos irmãos, trazer essas informações. E o fato dele não retornar era um bom sinal. Depois de um período ele não retornou mais. E o sinal era o sinal de que as águas tinham escoado. E isso deu pouca satisfação também a Noé. Porque ele vai partir aqui no próximo verso para uma próxima constatação. O que já aprendemos no verso 7? Que não é errado nós utilizarmos meios comuns para se obter respostas de Deus. E que nosso Deus, como sendo um Deus de total controle da providência a qual estamos, a divina providência, a linha do tempo e os fatos ocorridos, nós, por estarmos inseridos neste mundo, podemos fazer uso dos meios comuns. Muitas pessoas têm dúvidas: eu posso fazer uso disso? É pecado fazer uso daquilo outro? Porque não encontramos proibições enfáticas. Mas certo de que você deve avaliar aquilo que você está utilizando e se aquilo não é prejudicial e vai acarretar em outras coisas. Mas, em linhas gerais, meios comuns, como remédios, médicos, tecnologia, essas coisas que estão aqui disponíveis comumente a cada um de nós, podem ser usadas? Podem. Com certeza podem. E Deus a disponibiliza para todos nós. O que Noé tinha ali era um corvo, para receber uma constatação de Deus. E Deus assim se agrada de que ele use. E ele vai além. Agora ele vai usar uma pomba, verso 8. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a terra. Noé, não satisfeito com a primeira averiguação, perceba, ele escolhe outra pomba, que ao contrário do corvo, a pomba já é um animal puro. Para o ser, ela é um símbolo de beleza. A própria pomba é a materialização
de quando Jesus se batiza com João Batista, né? Desce ali uma pomba do céu, traz aquele símbolo de pureza, né? Cristo mesmo diz para os crentes serem puros como uma pomba, porém astutos como uma serpente, né? Crente foi feito para ser bobinho? Jamais. Nós temos que ser astutos, tá? Para ser ela, então, esse símbolo de beleza, inocência, pureza e amizade. E no Antigo Testamento ela é mencionada como uma ave capaz de percorrer longas distâncias. As pombas fazem ninhos em fendas de rocha. Vivem em vales. Por exemplo, Ezequiel 7,16 fala sobre isso. Vales é o quê? São níveis mais aproximados do nível do mar. Né, os vales, né, como, por exemplo, a própria Jerusalém, né, ela era cercada de montanhas, mas ela era situada num vale, né, tem o Vale do Jaboque, né, então são situações geográficas mais aniveladas com o nível do mar. Então as pombas, geralmente, elas habitam nesses locais. Perceba como Noé conhece as peculiaridades, as distinções de cada animal. Agora ele seleciona uma pomba, porque ele sabe que esse animal, ele vai voar mais longe, esse animal, ele vai procurar abrigo nos locais que estão mais próximos do nível do mar. E isso é uma informação, para mim, valorosa. Porque eu vou entender que a nível do mar, a água já se escoou, caso ela não volte. Coisa que o corvo talvez não traria, né? Mas trouxe alguma informação, o corvo sim. Então o objetivo de soltar a pomba é dado aqui no próprio verso 8. Olha lá, depois soltou uma pomba para. Então ele define aqui o porquê, o propósito. Para ver se as águas tinham minguado de sobre a terra. Então o objetivo de soltar a pomba é claramente relatado. Assim como o corvo, que por suas características naturais poderiam trazer alguma informação, assim a pomba também, que vive em vales, voa longas distâncias, era um instrumento útil para Noé. E Noé apresenta-se então um conhecedor da natureza. É interessante isso, irmãos, que os animais, na própria Escritura, eles são utilizados como objeto de exortação para os crentes. Por exemplo, vai ter com a formiga o preguiçoso, que não possuem chefe, supervisores, e trabalham dia e noite. Vai aprender com a formiga. Vai aprender com o jumento, que conhece o seu dono, aquele que o alimenta. Então a Bíblia, constantemente, o próprio Cristo, olhem para os lírios, olhem para as aves do céu, ansiosos. Aprendam com os animais. A criação de Deus revela o ser de Deus. Romanos capítulo 1. A própria criação de Deus já é motivo suficiente para julgar a nós e nos condenar. Os homens são indesculpáveis, justamente por estarem inseridos e terem essas demonstrações. Eu, diga-se de passagem, fazendo parênteses, sempre gostei, na escola, eu sempre gostava da matéria de ciências, eu não sei quantos lembram aí você tinha que classificar os animais, né? Os mamíferos, tinha várias classes dos mamíferos, né? O ornitorrinco era um bicho que me chamava muita atenção, né? Nadava, parecia um pato e bota ovo, e é um mamífero. Que bicho que é esse? Estranho, né? Mas aquilo é a criação de Deus, e aquilo me chamava a atenção, né? As andorinhas, que quando se reúnem, né? O verão está chegando. Ou aquelas formigas começam a voar aí, né? Bitu, né? Que falam, ou seja,
Dizem que é um prenúncio de chuva, e realmente, às vezes está vindo chuva forte ali quando aquilo está voando, né? Aqueles aleluia, né? Ou seja, são sinais da natureza, demonstrações da natureza, que revelam que Deus está no controle, que as estações estão em perfeito curso, que será uma promessa de Deus aqui no final do dilúvio. E Noé era um observador disso, irmãos. Então, cuidado com a forma como você se relaciona com a criação de Deus. Cuidado com a forma como você preserva também a criação de Deus. Isso fala muito sobre a sua fé. Isso fala muito sobre aquilo que você crê de Deus. E não se esqueça que Deus ama a sua criação. E Noé agora, por conhecimento, admiração dessa natureza, ele utiliza dessa própria natureza para se obter sinais de constatação de que a ira de Deus se foi. Verso 9. Mas a pomba não achou onde pousar a planta do pé. E voltou para ele, para a arca, porque as águas ainda estavam sobre a face de toda a terra. E Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Então a pomba, ela não achou lugar. Não achou talvez esse vale, que era o local onde ela se instalava. A pomba, dentro de suas características, voou e não encontrou lugar adequado, voltando para a arca. Grande lição temos de aprender com os animais, contemplando, assim como Noé, a natureza. O simbolismo da pomba, uma alma bondosa, como eu disse, a pureza, não encontrando repouso, né? E aqui nós temos uma pequena ilustração aqui do que nós, né, cristãos, desejamos ou queremos. Porque o salmista, no Salmo 55, diz, utilizando dessa figura da pomba, veja só, olha o que ele diz, e é muito significativo para nós. Então eu disse, quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. E ele continua dizendo nesse salmo que o desejo é estar com o seu Senhor. Nós, então, amados, temos a lição de que devemos ter esse sentimento de estar com o nosso Senhor, de nos encontrarmos com o nosso Senhor, e assim como a pomba retorna para Noé. E aqui nós temos alguns detalhes na escrita hebraica de que ele tomou e recolheu consigo. É como se ele abraçasse aquele animalzinho. É como se ele realmente cuidasse daquela pomba ali e tivesse o lugarzinho correto dela. Esse período todo dentro da arca, ele tinha esse relacionamento com esses animais, irmãos. De cuidado, de carinho. E porque as águas ainda estavam sobre a face da terra, explica, né, o porquê que a pomba retorna. E Noé estende a mão, toma e recolheu consigo na arca, diz o verso 9. E a pomba, então, amados, é colocada ali no seu local seguro. E como animal, sabia ser submissa ao ser humano, e voltou para ser protegida por ele. A descrição do retorno da pomba, explícita no movimento de Noé, estendendo a mão, pegando ela, levando ela para dentro da arca. Esta ação demonstra o amor de Noé pela criatura. E assim como Noé estendeu sua mão, pegou a pomba, trouxe para si, para dentro da arca, também Cristo, com grande misericórdia, nos preserva, nos ama, cuida de nós. E estamos vendo isso em João, no capítulo 21. Os discípulos já lá, voltando às suas vidas de pescador, e ele indo naquela praia, preparando uma refeição e recomissionando aqueles homens. Noé nos trata, Jesus nos trata como Noé tratou essa pomba. Que venhamos a refletir isso, a refletir naquilo que temos relacionado, se relacionado com as coisas de Deus. Verso 10. E aqui começam a entrar alguns pontos muito importantes. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a soltar a pomba fora da arca.
Observe aqui, irmãos, no texto que Moisés narra, que Noé enviou a pomba pela segunda vez, 7 dias depois da primeira vez. E que a terceira vez também foi 7 dias depois. E provavelmente a primeira vez que ela foi enviada ocorreu 7 dias depois do envio do corvo. Porque ele segue esse padrão, segundo o texto, aqui a narração de Moisés. Então isso indica que existe aqui uma experiência feita no sábado, muito provavelmente. E muitos comentaristas irão por essa linha. Parece que Noé observava este dia religiosamente na arca. E tudo que Noé se programava para fazer, ele se programava em 6 dias, respeitando o mandamento da criação. Em 6 dias ele trabalhava e observava o sétimo, o sábado. E assim depois ele também ia seguindo o mesmo padrão. Então toda a atividade de Noé girava em torno da consagração do dia do Senhor. E essa é a essência do 4º mandamento. Essa é a essência de nós termos as nossas agendas totalmente voltadas e organizadas para o dia instituído pelo nosso Deus para a adoração, o fim do nosso ser. O propósito para toda a criação é adorar a Deus. Por isso nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso, irmãos, é um sacrilégio a pessoa faltar à igreja no dia do Senhor. É injustificável a pessoa não estar aqui no dia do Senhor. É o dia de adoração instituído na criação. O próprio Deus pausou. O próprio Deus fez. Primeiro dia, vou fazer só um pouquinho. Segundo dia, mais um pouquinho. Terceiro dia, mais um pouco. 4º, 5º, 6º, 7º. Descanso. Você acha que Deus não tinha poder para criar tudo em um dia? Mas Ele fez isso para nos ensinar que a nossa agenda, o nosso tempo, tem que ser administrado de forma que a adoração exerça primazia sobre o seu ser e as suas prioridades. Primazia. E Noé está demonstrando isso. Quais são os dias que ele espera um sinal de Deus? Através dessas constatações, o dia do Senhor. Porque perceba, ele está fazendo no sábado. Ele esperava 7 dias e no dia do Senhor ele soltava a pomba. Ah, então ele está profanando o dia do Senhor? Não, ele está buscando um sinal de Deus. Ele está buscando o Senhor. Isso aqui é algo relacionado a Deus e Noé. Noé enviou uma pomba pela segunda vez, então no 7º dia. Noé dentro da arca, lá no meio da ira de Deus, ele tinha preocupação de estar ali, observando esses dias com a sua família, cultuando a sua família. Não é um homem, e é digno somente ele e Enoque serem relatados desta forma, andou com Deus. Porque certamente, se você ou eu estivéssemos naquela arca, no meio da ira de Deus, você ia pegar um cobertor, ia se pegar o canto mais escuro da arca, e você ia se enfiar lá naquele canto e nunca mais ia sair de lá. Noé continuava se preocupando com a adoração a Deus. E aí isso nos exemplifica como que Noé, com seu caráter vigilante, esperava em Deus. O que é esperar em Deus? Você sabe? Porque isso é um jargão aí, gospel, muito utilizado. Você precisa esperar em Deus. Como que eu espero em Deus?
aos moldes de Noé, que não tirava a sua atenção e os seus olhos, a sua oração de cima, do alto. Embora Noé, pela fé, esperasse a sua libertação e pela paciência tenha aguardado por ela, ele estava curioso a esse respeito, como alguém que considerava muito tempo para ficar assim confinado. Note que os desejos de sair de dificuldades, de expectativas ardentes, de indagações sobre os seus avanços em nossa direção, concordarão muito bem com a sinceridade da fé e da paciência. Aquele que crê não se apressa para correr diante de Deus, mas se apressa para se apresentar a Ele e para encontrá-lo. A sua espera em Deus, que pode ser traduzida muitas vezes com pressa, ela não pode ser para que você corra à frente de Deus, mas perante Deus. O que isso significa? Noé está ilustrando para nós que por mais que ele esteja inquieto, talvez, sendo tentado por essa questão de quando vou sair, quando vai acontecer, Deus trabalhando em meio tempo a isso, mas ele não esquece do caráter de adoração, do seu compromisso para com Deus, das suas atividades para com Deus, observando o dia do Senhor, cuidando da sua família, cuidando dos animais a qual Deus falou para ele cuidar. Eu vejo muitas pessoas perdidas com sonhos, e eu venho falando isso nas pregações. As pessoas que ficam perdidas, criando coisas na sua mente e esquecem de viver aquilo do hoje. Se você é um pai, você já tem uma atribuição e um ministério de Deus na sua vida. Você tem que entender isso. Se você é uma mãe, você já recebeu uma atribuição e um ministério da parte de Deus. Se você tem um trabalho, você também já tem uma atribuição e um trabalho dado por Deus para você. Se você tem uma igreja, você também já tem a sua responsabilidade e o que fazer na sua igreja. Mas você vive isso. Noé está mostrando para nós que esperava fazendo isso. Ele não era alguém que suplantava o hoje com o amanhã. Não. Aguardava 7 dias, mandava a pomba no dia do Senhor como um aguardo da resposta de Deus. E utilizando meios comuns, veja só. Noé não esperava um dedo escrevendo na parede ou algo sobrenatural. Não, era só o retorno daquele animal fornecendo uma informação para ele. Falava: Deus, obrigado, o Senhor me respondeu. Talvez o exame médico que venha para você e o que o médico te fale, seja Deus falando para você. É isso. Mas nós descartamos porque não queremos. Queremos coisas sobrenaturais. Queremos espiritualizar as coisas. E não, Deus age dentro daquilo que Ele instituiu. Deus poderia subjugar a terra nessa questão do dilúvio de quantas outras formas? Diversas. Simplesmente dizer: suma esses homens, suma. Mas ele utilizou água, ele utilizou vento, ele utilizou os próprios meios naturais. E Noé agora de novo utilizando os meios naturais, recebendo resposta de Deus através desses meios naturais. Para de criar coisa na sua cabeça. Deus fala com o seu povo na sua divina providência, também utilizando esses meios naturais. E como Noé esperava, cultuando a Deus, adorando a Deus, cumprindo com as suas responsabilidades de pai, sacerdote do lar, cuidando desses animais, conhecendo esses animais. A vida do cristão, ela é bem definida. É você que vive numa realidade paralela. Tem pessoas que ficam tão
frustradas com o que tem, ingratas com o que tem, e o próprio Deus falando, ó, isso aqui é para você viver isso. Ah, mas eu queria tanto outro emprego. Não, o que você tem é esse. Esse é o seu emprego. Você já tem uma profissão. Faça muito bem feito isso. Você já tem filho. Você já tem mulher. Então faça bem feito isso. Ah, mas eu queria ser pastor. Primeiro pastoreie a sua casa. Cuide bem da sua família. Ah, mas eu queria cantar. Não, seja uma mãe. Ah, mas eu queria ser uma profissional. Não, você é mãe. Ame seu filho. Cuide do seu filho. Ensine a palavra, ensine o temor. Dê bons exemplos. É isso que Deus te deu. Mas fica lá com sonhos, sonhos, sonhos. E não vive a realidade. É o famoso vive de brisa. Já viu essa expressão? Vive de brisa. Conhece pessoa que vive de brisa? O sonhador fica, né? Vive no mundo da lua. Que às vezes fala, ô, acorda! Volta para a terra! E esquece de viver aquilo que Deus instituiu. Olha para Noé, irmãos. Olha como ele está obtendo respostas de Deus. Olha o que ele está utilizando. Olha a atitude deste homem. Olha os 7 dias aqui, ó, de 7 em 7. Ele então tendo esse respeito. Tudo girando em torno da adoração que ele tinha para com Deus. A sua vida precisa de equilíbrio, meu amado. A sua vida precisa girar em torno de Deus. E você se contentar com aquilo que Ele tem te dado. E olhar para aquilo que Ele tem te falado através dessas coisas naturais. E parar de elucubrações e de pensamentos que não são de Deus. E sabe de onde vem esses pensamentos que não são de Deus? Esses sonhos malucos? Da sua cobiça. Que precisa ser morta. Que deixa você de viver a realidade. Olha para Noé, irmãos. Olha a forma como ele espera a resposta de Deus. Eu não estou aqui querendo dizer que você não pode sonhar. Mas se você sonhar, que seja um sonho colocado no seu coração pelo próprio Deus. E é até perigoso falar isso, porque você pode ter sonho e falar, não, mas foi Deus que colocou no meu coração. Como é que eu sei se é ou não é? Tem deixado você de viver com equilíbrio a realidade hoje? Esse sonho? Se sim, não é de Deus. Não é de Deus. Deus, ele trabalha por linhas retas, tá? De forma certa. Para que esses jargões, Deus trabalha por linhas tortas, né? De maneiras... Não. Deus trabalha muito bem organizado no que ele tem que fazer. Saiba disso. Noé não está fazendo nada fora do comum aqui, tá? Noé tá vindo aí um Leviatã para trazer uma resposta. Não, eu quero um Leviatã aqui, eu aceito como resposta de Deus. Não, ele está usando uma pombinha. Uma pombinha e um corvo. E nós? Né? Nós geramos coisas nas nossas cabeças, irmãos. Ficamos, né? Vamos longe nos pensamentos. E às vezes o negócio está acontecendo do seu lado. Deus já foi muito bem claro, já te deu, você já tem, e você não está cuidando. Verso 11. À tardinha, a pomba voltou para ele, e eis no seu bico uma folha verde de oliveira. Assim soube Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então a pomba e uma folha de oliveira agora. A experiência seguinte de Noé com a ave não deu resultado em primeira fase. Ele desistiu? Ele aguardava 7 dias, orava ao Senhor, com certeza, em caráter de adoração, e mandava de novo. Olha a constância de Noé. Se a resposta não veio agora, eu continuo esperando. Eu continuo cuidando daquilo que ele me deu.
Eu continuo realizando os meus trabalhos, as minhas obrigações. E depois, no momento oportuno, eu lanço de novo. Quem sabe agora vem a resposta. Olha, Noé. Porque tem gente que fala, vou pedir uma resposta a Deus. Aí não vem e fala, aí tá vendo? Aí não sei o quê. Aí começa o desespero. Aí começa a blasfemar, aí começa a murmurar. Não, peraí. Quem disse que Deus tem a obrigação de te responder tudo? Quem disse que Deus tem a obrigação de te falar por tudo certinho, bonitinho? Ele pode tanto falar como não falar. Mas não significa que você deve parar de buscar essa resposta. Noé continua. Na segunda tentativa, a pomba novamente voltou. Mas dessa vez ela trouxe um sinal adicional. Ela trouxe uma folha nova de oliveira. Nova. A folha de oliveira trazida pela pomba era nova, segundo o texto. Uma folha verde. Isto é, não era uma folha que tivesse resistido ao dilúvio. Porque eu tenho umas plantas lá em casa, se eu coloco muita água, ela começa a murchar. Passa alguns dias já está até seca já. Você mata a planta com água. Não é assim? Aqui a pomba traz uma folha verde, viçosa, nova, de oliveira. A criatura muda traz uma mensagem. Como se tivesse compreendido a importância que isso teria para Noé. Eu não sei se você enxerga a beleza disso. Deus trazendo uma criatura muda uma mensagem de extremo valor. Essa mensagem que essa pomba está trazendo, um ser pequeno, um ser que se você pisar nela já morre, frágil, trazendo uma mensagem de recomeço, trazendo uma mensagem de Deus, de que a vida estava recomeçando, de que a ira de Deus cessou e de que ele estava disposto, a partir da família de Noé, reconstruir a terra. Olha a grandeza da informação que Noé está recebendo, a reconstrução da terra por meios naturais e mediante a diligência de um homem comum, com tarefas comuns, porém que faz tudo para a glória de Deus. Então não é se você é um advogado, se você é isso ou aquilo outro. É como você organiza suas tarefas já atribuídas por Deus para a glória dele. Aí as respostas vêm por meios comuns, através de coisas naturais. A pomba com o ramo, um símbolo de paz e salvação. Na literatura rabínica, a pomba é uma figura muito usada pelo povo de Israel. E a oliveira, ela tem algumas especificações também. Elas não crescem em montes, oliveiras. E não é uma árvore muito alta. O Senhor dera a seu servo algum sinal a partir do qual ele pudesse inferir que as regiões aprazíveis e produtivas de bons frutos estavam agora livres da água. É bem possível que o Senhor, querendo animar Noé, ofereceu à pomba algum ramo que não estivesse murcho. Então veja, o cuidado de Deus e Deus falando através de coisas naturais. Deus trazendo uma mensagem de conforto para Noé, animando Noé, livrando talvez todas as tentações que Noé estava passando, com uma mensagem através de algo que ele estava cuidando, estava envolvido. Quem cuidava dos animais? Noé. A resposta para Noé veio através do quê? Do próprio animal. Faça bem feito. Talvez o significado que você fique buscando aí em outras coisas esteja em você criar bem o seu filho. Você exerceu um bom papel como pai ou mãe.
Talvez esse seja seu único papel aqui nesta vida, atribuído por Deus. Ser uma mãe. Mãe de filhos. A pergunta que eu te faço é: você está contente com isso? Ou não? Pode ser que você seja só um pai, que trabalhe e traga provisão para o seu lar. E Deus queira isso, somente isso para você. E cuide e sustente seus filhos. Claro que na igreja, buscando o Senhor, o caráter de adoração aqui já foi falado. Viva o que você tem instituído por Deus nos meios relacionais. E Deus vai te abençoar, irmão. Como está aqui com Noé, que faz tudo para a glória de Deus. Esse ramo, então, representava uma região que era mais baixa, né? Representando também que a vida está ali recomeçando, uma árvore com folhas verdes, e certamente Noé recebeu isso. Falou: obrigado, Senhor, porque eu estava aflito, eu estava inquieto com esse assunto, sendo tentado por isso. Mas ele estava buscando da maneira certa. Ele estava buscando tudo no Senhor. Verso 12 e último. Então esperou ainda outros 7 dias. E soltou a pomba, e essa não tornou mais a ele. Talvez o terceiro, né? Já fosse suficiente ela trazer esse ramo. Mas não. Ele continuou aguardando no Senhor. Ele continuou buscando no Senhor mais respostas. Esperou 7 dias, respeitando, trabalha 6 e guarda 1, e neste ele... Agora sim, eu preciso de uma resposta do Senhor. Noé demonstrando seu caráter vigilante, temente a Deus, mesmo recebendo uns sinais que já lhe favoreceram, ele permanece dentro da arca. Ele não sai chutando a porta da arca: tem vida lá fora, ramo de oliveira, bora família, agora tá. Esse é o sinal final de Deus. Calma! Não é porque Deus te deu um sinal que já significa que você pode avançar. Noé continua aguardando. Ele só sai da arca no verso 16, mediante a palavra de Deus. Vai adiante da arca. Aí ele sai. Então, olha, irmãos, tem algum relógio aí? Noé, demonstrando seu caráter vigilante e temente a Deus, mesmo recebendo os sinais que lhe favoreceram, ele permanece dentro da arca. E provavelmente no dia do Senhor ele envia a pomba mais uma vez. De todos os dias, o escolhido para receber uma resposta permanece sendo o 7º. Permanece sendo o 7º. E esta não retornou, não tornou mais para ele. Então o terceiro voo da pomba confirma e garante o resultado anterior. A pomba tinha encontrado novamente um lugar para pousar. E provavelmente seja um vale. Ela aprecia a liberdade e começa a fazer seu ninho na terra renovada, porém Noé permanece aguardando. Mas Deus supre todas as fragilidades e tentações, renovando o seu ânimo e lhe fornecendo confirmações através desses meios naturais. E amados, certamente quais eram as tentações de Noé? Você nunca vai sair dessa arca. Você vai ficar aí para sempre. Deus esqueceu de vocês aí nessa arca. Você vai minguar aí, você vai ficar aí dentro. Mas certamente Noé se apegava a Deus. Continuava trabalhando. Constante. A diferença entre grandes homens da fé e meninos na fé é esta, irmãos. A constância. A constância é o que muda, até mesmo igrejas para igrejas. Constância, firmeza, resiliência. Já ouviu essa palavra? Resiliência. Noé era um homem resiliente.
Noé era um homem constante. Olha só, constante. Noé era um homem que... O que tem que fazer? Vou fazer para a glória do Senhor. Essa é a minha atribuição? Sim. Então eu vou cumprir com aquilo que me foi ordenado. E ele só partia para novas atitudes quando Deus mandava. E diante de todos os sinais que nós vimos aqui, ele permanece aguardando a ordem do Senhor. Que Noé seja para nós um exemplo. Um exemplo de homem vigilante, um crente vigilante, um homem que aguardava em Deus. Podemos entender o que é aguardar em Deus com este exemplo aqui. Podemos buscar respostas em Deus? Podemos. Podemos. Mas sempre aguardando o sim ou o amém. A palavra final e a inicial sempre será de Deus. Assim como Noé aguarda. Que Deus abençoe a igreja, abençoe todos nós e que possamos refletir sobre isso. Amém? Deus abençoe os irmãos.